a movimentação jurídica que veio do PT, que acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra declarações de Flávio Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. Ontem a gente trouxe, inclusive, aqui, está na nossa conversa, o que disse Flávio Bolsonaro. O Edinho Silva, presidente do PT, ele ainda durante o dia se manifestou, prometeu ir à Justiça. Então temos agora já o acionamento do PT junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Theo, o que a gente tem então nessa ação, em termos de argumentos trazidos pelo partido, e o quanto que essa movimentação jurídica lembra ou não o que aconteceu com o pai de Flávio Bolsonaro, o ex-presidente Jair Bolsonaro, que também criticou as urnas eletrônicas. Carol, tem pontos importantes nesses dois casos, tem algumas coisas similares, mas há mais diferenças do que similaridades nesses dois casos. Depois a gente vai explicar, inclusive, com a avaliação dos ministros do TSE e do Supremo Tribunal Federal. No caso de Bolsonaro, aquilo foi uma ação que pedia a inelegibilidade do ex-presidente e a condenação dele, uma AIGE, que é a ação mais gravosa que tem dentro da Justiça Eleitoral. Nesse caso específico, o Partido dos Trabalhadores ele não apresenta uma ação por abuso de poder político e econômico contra o Flávio Bolsonaro, mas um pedido de condenação à multa e também a remoção do conteúdo que foi divulgado e viabilizado nas redes sociais, replicado também por aliados do senador e pré-candidato à presidência da República. Em linhas gerais, o Partido dos Trabalhadores diz que o Flávio Bolsonaro propagou disseminação de notícias falsas ao fazer uma relação que não é verídica, que não para em pé, de uma empresa que teria feito urnas eletrônicas e feito o sistema para a Venezuela, para as eleições venezuelanas, e que também teria enviado urnas aqui ao Brasil. É uma informação falsa que já foi desmentida em 2020 pelo Tribunal Superior Eleitoral, reiterada a checagem desses fatos pelo próprio TSE também em 2022, e ontem voltou a circular essa nota divulgada, autorizada pelo ministro Cássio Nunes Marques, que não se manifestou abertamente, mas que autorizou o envio dessa nota aos jornalistas para rebater essas falas falsas do Flávio Bolsonaro. O Partido dos Trabalhadores menciona, entre outras coisas, o caso do próprio ex-presidente da República, que é um caso paradigmático no TSE, de um político que foi condenado por disseminação de notícias falsas, e antes dele, o caso principal, considerado o leading case no Brasil, na Justiça Eleitoral, de condenação a um político, que é o caso do Fernando Francischini, do União Brasil do Paraná, um deputado estadual que foi condenado e foi cassado por divulgar notícias falsas no dia das eleições e uma transmissão ao vivo nas redes sociais. É um caso paradigmático, é o primeiro caso, porque foi a primeira vez que a Justiça Eleitoral condenou e cassou o registro de candidatura de um deputado, de um político que disseminou notícias falsas. Foi um caso que embasou, inclusive, a condenação de Jair Bolsonaro. Vai seguir nesse assunto, Theo, mas antes trazemos a reportagem com os detalhes dessa reação jurídica e política depois das declarações de Flávio Bolsonaro. Bora conferir. A ação do PT alega que as declarações se tratam de uma fraude informacional reiteradamente desmentida pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral e compara as falas de Flávio com as de Bolsonaro em julho de 2022, com ataques às urnas num encontro com embaixadores. Bolsonaro foi considerado inelegível por abuso de poder político e uso indevido de meios de comunicação. Em um almoço nesta terça, também com embaixadores estrangeiros, cerca de 40, o filho, Flávio, falou dos relatórios da CIA, que acusam fraudes em eleições na Venezuela. Afirmou que a empresa Smartmatic teria fabricado urnas também no Brasil, o que já foi negado pelo TSE. O pedido que eu faço a todos aqui, não estou questionando o sistema de votação brasileiro, mas que todos os países possam mandar a maior quantidade de observadores possíveis para as nossas eleições. Candidatos da própria direita criticaram as falas. Ronaldo Caiado, do PSD, disse: 42 embaixadores numa sala, dava para vender soja, dava para abrir mercado para a indústria, dava para atrair investimento. Escolheram falar de urna eletrônica. Renan Santos, do Missão, também se manifestou. Foi novamente ficar falando de urna.
Qual a imagem que a gente passa para o mundo? O candidato que ainda está em segundo colocado nas pesquisas, falando que a urna não funciona. A pré-campanha de Flávio Bolsonaro disse que o senador não questionou a integridade do sistema de votação no Brasil e que citou fatos públicos. A polêmica é um novo revés numa campanha que ainda busca alianças nacionais. A Federação União Progressista, formada por PP e União Brasil, decidiu pela neutralidade na disputa presidencial. Ciro Nogueira, do PP, teria se ressentido, segundo fontes, do distanciamento de Flávio quando se viu como alvo das investigações do caso Master, escândalo para o qual o próprio Flávio foi arrastado depois, mesmo não sendo investigado, mas por causa das conversas com Daniel Vorcaro. E ao longo dessa edição a gente vai trazendo as várias declarações no campo da política com relação ao que disse Flávio Bolsonaro. Theo, no TSE, no Supremo Tribunal Federal, como é que bateu essa declaração do pré-candidato à presidência? Olha, os ministros, tanto do TSE quanto do Supremo, obviamente uma ala desses dois tribunais, avaliam que as falas deles são graves porque é uma reincidência em uma mentira que já foi desmentida. Então, esse é o primeiro ponto, é uma inverdade que foi propagada e que os ministros veem uma gravidade nessa fala quando um pré-candidato à presidência da República, um político que já foi inúmeras vezes eleito pelo voto popular por meio das urnas eletrônicas, levanta dúvidas sobre o sistema de votação e isso descamba para a liberdade de expressão. A gente está falando do senador da República. O senador da República, que já foi deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, cuja família inteira foi eleita e tem um histórico na política. O pai foi eleito presidente da República, é um dos presidentes com a maior quantidade de votos do país, enfim, fora os outros 3 irmãos que também foram eleitos para a vida pública. Então, em linhas gerais, os ministros do TSE e do Supremo, eles veem gravidade nesse fato, mas eles também sabem separar muito bem esses dois casos, o do Flávio Bolsonaro e o de Jair Messias Bolsonaro. E é importante isso porque o Flávio Bolsonaro não está no poder. Ele é senador da República, obviamente, mas o caso de Jair Bolsonaro era considerado muito mais grave porque era um presidente da República durante uma pré-campanha, durante um período ali que antecedia o período eleitoral, em que ele coloca dúvidas sobre o sistema eletrônico de votação, a despeito de a similaridade ser esse corpo internacional, a diplomacia, os diplomatas que estavam presentes nos dois encontros. Pesa mais, no caso do Jair Bolsonaro, ter utilizado a máquina pública, bem público, para fazer o que fez, para propagar as notícias falsas. Não à toa, ele é condenado por abuso de poder político e econômico, porque usa a estrutura do governo federal, inclusive recursos do governo federal, para propagar mentiras e aí cometer esse ilícito eleitoral, diferentemente do caso do Flávio Bolsonaro. 2 ressalvas que são importantes, que conversando com os ministros, eles nos dizem. No caso do Jair Bolsonaro, a gravidade ficou latente naquele momento, mas também meses depois, quando ficou constatado que havia um cenário de construção de tentativa de golpe de Estado. E que isso foi corroborado por aquela reunião que ganha uma gravidade ainda maior. No caso do Flávio Bolsonaro, esses ministros não descartam que o caso é grave, eles veem essas nuances entre os dois casos, mas os ministros deixam muito claro que esse caso do Flávio, isoladamente, é para se ter atenção, para olhar com cautela. O contexto do golpismo que havia no caso do Jair Bolsonaro, no caso do Flávio Bolsonaro, há um receio de interferência externa de outros países na eleição brasileira, em especial dos Estados Unidos, porque ele usa um relatório da CIA, um relatório que já foi desmentido, mas que ao mesmo tempo vai basear discursos no exterior sobre o sistema eletrônico de votação do Brasil e algo que se retroalimenta. Essa é a principal preocupação dos ministros, tanto no TSE como no Supremo Tribunal Federal. Claro que vamos falar mais sobre esse assunto, ainda hoje, inclusive com o Theo Cury. Então daqui a pouquinho conversamos mais. Theo. Combinado.